Boa noite para quem nos acompanha. Esse é mais um Conexão Ayrton Artos, programa conectado com a nossa comunidade, com a nossa cidade, com o nosso interior e com a nossa região. Até com o Rio Grande do Sul, né? É um programa, né, que ele está ligado, né, nas notícias, nas novidades, na história, na política, na economia. E a gente tem aqui mantido um diálogo com personalidades, pessoas, né, que têm se destacado na nossa cidade e que com esse bate-papo a gente pode, além de passar informação, além de passar alguma curiosidade, né, transmitir uma ideia do que se faz, do que se pretende. E hoje o nosso convidado é o Vilmar de Oliveira, que é o presidente da Cassiva. O Vilmar é um empresário que veio há muitos anos para Venâncio, aqui se radicou, aqui desenvolveu o seu trabalho, né, ocupou postos importantes em entidades e agora, além de presidente da Cassiva, aceitou um convite, né, da administração, do prefeito Jarbas, para ser o novo presidente da FENACHIM, a FENACHIM 2022. E a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso, né? Primeiramente, boa noite, Vilmar. Obrigado por ter vindo. Onde é que nasceu o Vilmar? Da onde é o Vilmar e quando veio para Venâncio? Boa noite, doutor Ayrton. Boa noite a todos que nos assistem. Prazer estar aqui contigo, conversando um pouco. Eu nasci no interior de Espumoso. Espumoso, da região da Grande Soledade. Soledade é uma extensão territorial muito grande. Então, nasci no interior de Espumoso, que foi distrito de Soledade, e o interior onde eu nasci, hoje pertence a Campos Borges. Mas era do interior do interior mesmo. Deixa eu te interromper uma coisa aqui, só para não perder o gancho. Sabia que eu sou de Soledade também? Muitos são de Soledade nessa região. Não, é porque Barros Cassal, eu sou de Barros Cassal. Quando eu fui refazer minha certidão de nascimento, sabe, que eu perdia, fui fazer, Barros Cassal já era município. Então, o interior de Barros Cassal, entre Barros Cassal e Boqueirão, aquilo pertencia à Soledade na época, né? Soledade é uma extensão de terra muito Era Soledade lá, Rio Pardo aqui, General Câmara ali. É verdade. Muitos daqueles distritos se emanciparam e hoje são cidades muito tranquilas, muito boas. Sabe que Soledade tem uma peculiaridade. Na imigração alemã, os imigrantes vieram primeiro para a região do Vale dos Sinos, depois para a região de Santa Cruz, e depois de Santa Cruz para a Soledade, porque já estava saturado o volume de terra, precisava de extensão territorial maior, e foram para a Soledade colonizar lá. Então, o que pouco sabe é que Soledade tem uma colonização germânica muito forte também lá. Então, por que nós, agora sabendo que você também, sua família, por que nós descemos a serra, como se diz, para a planície? Porque lá na nossa região havia poucas possibilidades de crescimento, tanto pessoal como profissional, mas mais na área de estudo. Na minha época especial, eu estou, doutor Ayrton, em Venâncio há 45 anos. E viemos para cá, família, porque tinha um parente nosso aqui, um tio, que trabalhava na cultura do tabaco e ofereceu essa oportunidade para o meu pai vir também atuar nesse ramo. 1976? 1976, há 45 anos atrás. Então, as opções de estudo, para quem era da região de Soledade, tinha poucas opções. Ou Passo Fundo, ou então Porto Alegre é distante, ou então Pelotas, mas tinha a Universidade de Santa Cruz, a antiga Faculdades Integradas de Santa Cruz. E tinha também as faculdades do Vale do Taquari. Nós fixamos residência em Venâncio e eu tinha o sonho de cursar a universidade, então, em Santa Cruz do Sul. Essa é mais ou menos a história. Viemos para cá, trabalhamos um pouco nessa cultura, e aí comecei a estudar. Já estava praticamente no ensino fundamental e para o ensino médio. E aí fiz o fundamental e o ensino médio do antigo Colégio Aparecida, hoje Bom Jesus. Fiz o curso de auxiliar laboratório em análises químicas e aí prestei vestibular para a Universidade de Santa Cruz de Lajeado, com opção de economia em Lajeado e administração de empresas em Santa Cruz. Aí optei
por Santa Cruz do Sul, pela proximidade, pelo vínculo que tinha com as cidades próximas. Então, especialmente para estudar. Aí cursei a universidade em Santa Cruz do Sul. E no trabalho, né, onde é que foi, depois da agricultura, tu foi para a indústria, onde foi teu primeiro emprego? Muito jovem, antes mesmo de entrar na faculdade, tinha uma empresa muito forte em Venâncio, que era a metalúrgica Venax S.A., uma empresa muito tradicional para a época, uma das maiores empresas da região, e eu fui trabalhar lá. Prestei concurso público para entrar na empresa. Era uma empresa já naquela época com 850 funcionários, estou falando há 45 anos atrás, né? E eu prestei concurso, fui aprovado e iniciei atividades nessa empresa e praticamente trabalhei só nessa empresa e me aposentei lá depois de mais de 30 anos de trabalho. Foi uma caminhada, uma história muito bonita, um aprendizado muito grande, aprendi muito lá, foi uma caminhada profissional muito interessante e gostava do que fazia. Quantos anos trabalhou lá? Trabalhei 32 anos no grupo. Eu atuava na Venax antiga ainda, como a gente se trata, né? E depois houve o processo falimentar da empresa na época. Trabalhei na massa falida por uns 3 anos. E quando um grupo de esteio, formado pelos empresários Walter Bergamaschi e Cláudio Zonta, compraram a massa falida da antiga Venax. E aí eu fui convidado a continuar trabalhando, então eu tenho uns 3 anos antes e depois todo o tempo depois. Fui o primeiro funcionário, então, da metalúrgica Venan na época, né? Depois alterou o nome para Venax Eletrodoméstica, mas quando eu iniciei, então eu comecei na Venax S.A., depois passei para metalúrgica Venan e depois, quando encerrei minhas atividades, era Venax Eletrodomésticos. Venax Eletrodomésticos. E depois tu montou uma empresa? Isso, paralelamente ainda, quando atuava na empresa, montei uma empresa no ano 2000, uma parceria com um empresário argentino. Essa empresa, então, tem 21 anos, focado no setor metal mecânico. Tinha no município uma carência para essa atividade. Essa empresa na Argentina fornecia muitos produtos para a região aqui do sul do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí vemos isso, uma possibilidade de montar uma empresa aqui no município de Venançoais. Coincidiu exatamente com a época de que na Argentina, nos anos 2000, as empresas tiveram dificuldade em sobreviver lá e muitas empresas fecharam. E essa foi uma dessas que tinha dificuldade, porque começaram a regime de importação, todo aquele processo de desindustrialização do país. Era o pós-Menem? O pós-Menem. E aí, então, estava bem difícil, as empresas estavam com extrema dificuldade, descapitalizadas, e nós precisávamos aqui, né, especialmente aqui na nossa região de Venançoais, também muitos do estado, daquele produto, e nós montamos uma parceria, trouxemos essa empresa para Venâncio e deu certo. Praticamente os nossos maiores clientes são da cidade, né? E foi uma parceria interessante, é um produto que todas as empresas aqui do metal mecânico usam. Nós somos fabricante de cabos e chicote elétrico, esses plug para a área de elétrica, componentes para refrigeração industrial, comercial. E nós estamos trabalhando, a empresa está crescendo, é uma parceria muito boa. O meu sócio argentino, ele é da área técnica, ele tem formação nessa área, e eu trabalho mais na área de gestão e ele mais na parte de produção. E tem dado certo. O seu Luiz? Isso, Luiz Ernesto Pedreiro. Ele tem toda uma estrutura de experiência muito forte no mercado e tem muito respeito, né, dos nossos clientes e fornecedor pela forma como trata, e é um conhecedor da área. Ele sabe muito do que ele faz e o resultado da empresa tem muito da mão dele nisso, né? Não sei se tu sabes, coincidência ou não, eu jogo bola com o seu Luiz Ernesto. Oh, que bom saber. Ele gosta do futebol, gosta do futebol. Agora ele é mais veterano que eu, o seu Luiz. Com certeza, mais veterano. Como todo argentino, na hora do jogo, ele é uma gentileza só, né? Um homem muito educado, muito culto, muito legal. Mas quando ele pisa em campo, ele é bravo. Como todo argentino quando joga futebol, né? É sempre uma luta, né? É sempre uma luta.
doente do São Lourenço. São Lourenço. Ele e o Papa. São Lourenço, ele e o Papa. exatamente. E nesse período entre Venax e a tua empresa, que é LT Vaires? Isso, LT Vaires. Quando foi que tu ingressou nessa entidade empresarial? Quando tu foi o presidente, já era Cassiva? Porque os jovens não sabem, nós tínhamos a CIVA e o CDL. Isso. Foi fundido. Fundido. Fazem 20 anos, então, fazem 21 anos que foi a fusão da Câmara de Indústria e Comércio, a CDL e a CIVA, Associação Comercial Industrial de Venâncio Soares. Fizeram a fusão, foi um case de sucesso para a época. É muito difícil fazer a fusão de duas entidades representativas de classe, né? A CDL, Clube de Diretores Lojistas, normalmente representa os comerciantes, e a Associação Comercial Industrial, o comércio, mas também a indústria. Então houve uma época que fizeram a fusão, ficou mais representativa, porque os sócios eram comuns, né? Por exemplo, o comércio, que participava da Câmara de Dirigentes Lojistas, também esse comerciante era sócio da Associação Comercial Industrial. Então, quando a entidade foi feita a fusão, a partir daquele momento ela cresceu muito, né? Então, hoje a Cassiva tem 450 associados, é uma entidade representativa de classe, e tem no seu guarda-chuva a indústria, o comércio e o serviço, né? Em que ano tu fostes presidente pela primeira vez? Eu fui em 2008 até 2010, fui reeleito de 2010 para 2012. E agora retornei para mais um mandato, e agora já estou no segundo mandato e pretendo encerrar no mês de dezembro agora. Toda a entidade ela é ligada a uma federação. E, né, pelo lado industrial, vocês são ligados à Fiergs. Tu foi, por muito tempo, um representante da Fiergs aqui em Venâncio, assim como o Flávio Haas é para Santa Cruz? Sim, o Flávio Haas é o vice-presidente regional da Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. A Fiergs tem dois departamentos. Tem a Fiergs, que é a Federação das Indústrias, que engloba os sindicatos. E tem o CIERGS, que é o Centro das Indústrias, que engloba todas as empresas associadas. É uma entidade muito representativa, muito forte. Atuei muitos anos, continuo atuando ainda. Sou o representante da região no Conselho de Articulação Empresarial do Vale do Rio Pardo. É um aprendizado importante. Nos reunimos antes da pandemia, 6 vezes por ano, de 2 em 2 meses, praticamente, em uma cidade, verificando as demandas dos industriais para aquela região, para aquela atividade. E isso é muito prazeroso fazê-lo, né? Porque a gente tem um aprendizado muito forte. Porque a Fiergs tem uma relação muito forte com o SESI, Serviço Social da Indústria, e o SENAI. Então nós temos aqui uma escola profissionalizante do SENAI. Fui durante muitos anos presidente do Conselho Consultivo da escola SENAI Frederico Clos. Então também essa escola, mais ou menos 20 e poucos anos, tudo mais ou menos coincidiu. Eu entrei nessas atividades no ano que foi fundado, então eu acompanhei todo o início. Foi em 97? Não, foi o ano 99. 99, próximo a 2000, que começou. Então a escola foi fundada do Senai, a Cassiva fez da fusão, e a partir daquele momento entrei na diretoria, então da Cassiva praticamente fui todos os cargos, fui secretário, fui vice-presidente, até chegar ao cargo de presidente, e agora então já vou para o 4º mandato. Nesse trabalho do Vilmar, não só aqui junto à Cassiva, mas também representando a Fiergs, tu implantasses o programa de qualidade, tu que trouxe o PGQP para aqui, para Venâncio, como é que foi isso? Que isso aí modernizou muito a empresa, isso aí foi também um instrumento importante, uma ferramenta importante que muitos empresários usaram para modernizar os seus processos, e a partir daí tem uma produtividade muito maior. Estou certo? Correto, foi exatamente isso. Então, a minha formação é na área de administração de empresas, atuava na área, gostava muito disso.
Aí depois fui fazer um curso de pós-graduação na Unicinos, na área de gestão de comércio exterior. Porque a empresa que eu atuava, no caso a Venax, estava abrindo as portas para o Mercosul e precisava de alguém qualificado na área. Então fui fazer o curso de pós-graduação na área do comércio exterior para me habilitar nisso. Estava iniciando todo o processo de intercâmbio com o Mercosul e abrindo esses mercados na região, e eu fui trabalhar nisso. E com o passar do tempo, trabalhei muito nessa área comercial, e aí me voltei para a área de processo, na área de produção do Grupo Venax. Eu retornei para a universidade novamente para fazer o curso de engenharia de produção. Aí o tempo foi passando, fui atuando na área, e aí surgiu uma oportunidade de fazer um curso de pós-graduação na área da engenharia de produção, então. E aí me inteirei no programa de qualidade. A minha monografia do curso de pós-graduação foi exatamente isso. Programas de qualidade. E aí fiz no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, porque era o que estava no momento. Tinha um grupo de empresários liderado pelo empresário Jorge Gerdau e Johan Peter, que junto com mais alguns empresários da região de Porto Alegre, de Caxias, estavam trazendo para cá programas de gestão de qualidade. Então, buscaram principalmente no Japão técnicas atualizadas de modelo de gestão, principalmente no método Toyota, que era muito difundido na época, trouxeram para o Rio Grande do Sul. Isso foi no governo Alceu Colares, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, bancar esse programa, por isso o Programa Gaúcho de Qualidade. Cláudio Riff Moreira. Exatamente. Era secretário. E trabalharam muito forte nisso, até nos 25 anos do PGQP. O ex-governador Iorão Cabral. Foi nos 25 anos, o governador, ex-governador então, estava lá, já estava com uma certa idade, né? Muito emocionado, relembrou de toda aquela história. E o que pregoava naquele momento? Os empresários diziam assim: ou nós modernizamos, ou nós entramos na qualidade internacional, ou nós vamos ficar fora do mercado, não só no mercado nacional, como internacional. O pessoal está vindo muito forte para cá, para a região. Nós não temos condições de competir com esse nível que nós temos aqui de gestão, principalmente porque ainda parece atual como hoje, né? Nós temos um custo Brasil muito pesado para carregar. O nosso produto a nível internacional chega muito caro lá fora. É praticamente inviável alguém comprar nossos produtos. Por isso que a gente trabalha muito em commodities, né? Mas produto industrializado, beneficiado, temos muita dificuldade. Haja visto o tamanho desse país, nós somos um país continente e nós representamos 1% de todo o movimento da economia internacional. Isso é muito pouco para um país com a extensão que nós temos e é considerada a sexta, sétima economia do mundo, representar 1% só do movimento de comércio exterior. Isso é muito pouco. A gente tem muito o que evoluir. Com certeza o faremos ainda, né? Mas é um caminho árduo. Tem que ter políticas públicas que desenvolvam, que criem possibilidade para os empresários poder ter acesso a esse mercado internacional tão disputado hoje, né? Só para complementar ali, para encerrar essa questão do PGQP, a Prefeitura de Venâncio, no meu período, aderiu ao programa. Eu acho que nós somos 2 vezes medalha de bronze e 1 vez medalha de ouro. 1 vez ganhamos o troféu. A Prefeitura de Venâncio Aires foi case, teve um ano que a Prefeitura ganhou, e que foi a única Prefeitura do Estado que foi premiada. Então tem toda uma metodologia. O programa de qualidade tem... o programa em si é um programa muito bom, é tudo normatizado, tem um método bem importante para ser seguido, tem avaliações. E aí então, quando eu na universidade conheci esse programa de qualidade, imediatamente fui convidado para atuar no programa de qualidade do Estado. Durante muitos anos fui diretor do Programa Gaúcho de Qualidade, fui do Conselho Superior do PGQP por um tempo também, porque por onde eu passava, todas as cidades que passava, todas as empresas que eu tinha conhecimento, incentivava
a fazer a adesão ao programa. Então, só na nossa cidade, várias empresas fizeram programa de adesão, todos com bom resultado. E quem sabe é o que está fazendo a diferença hoje, em Venâncio, esse destaque também na área industrial, né? É verdade. Então, o que os empresários sempre diziam? Que o programa de qualidade é o início, é um programa que inicia todo um processo de gestão interna de uma empresa. Então, logo depois que nós implantamos o programa Gaúcho de Qualidade, veio aquela normalização da ISO, né? ISO 9001 e depois toda aquela sequência de normatização. Quem já tinha toda uma formatação de um programa de qualidade fazia mais rápido um processo de certificação de ISO. Por quê? Porque o programa Gaúcho de Qualidade é um programa de gestão. E a ISO é de normatização. Então, para te trabalhar num processo de normatização, se tu já tem um processo de gestão já atualizado, isso é meio caminho andado, né? Então, as empresas evoluíram muito nisso, porque precisava, né? Em termos de abertura de novo mercado, prospecção da área de vendas, todo um roteiro de controle financeiro, todo um roteiro de controle de processo industrial, a normatização. Então, tudo isso o programa de qualidade fazia muito bem. E teve resultado bem significativo. E essa proximidade, né, com essas entidades, e especialmente os grandes eventos na Fiergs, eles eram muito enriquecedor. Eu me lembro, para quem está nos acompanhando ter uma ideia, que há uns 12 anos atrás, eu acho que em 2010, o Vilmar me convidou para participar de um congresso na Fiergs, onde viriam muitos palestrantes estrangeiros. E foi realmente um sucesso aquilo. É aquele tipo de congresso que tu sai diferente ali, de tanta coisa que tu aprende, de tanta coisa nova, e que tu já vem assim, cheio de energias para aplicar aquilo na tua vida, no teu trabalho e no caso da gestão pública. Mas veio um palestrante alemão, inclusive ele não falava português, ele um pouco inglês, e a gente teve que acompanhar a palestra com um tradutor. E eu me lembro bem, Vilmar, quando ele disse que o Brasil estava muito atrasado na produção de produtos para o consumidor gay, né? Que ele disse, nós temos uma experiência na Alemanha, na Europa Ocidental, né? Que o homossexual, tanto masculino como feminino, né? O público gay é um grupo não só assumido na sua personalidade, no seu gênero, mas também é uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente, é uma pessoa que progride, que prospera, e essa pessoa tem um grande poder aquisitivo. E essa pessoa também é um grande comprador, né? Mas o Brasil não tem produto para vender, essas pessoas têm que importar os produtos, né? Esse segmento tem que exportar os produtos, e aí, né, isso ali eu me lembro que devia de ter ali uns 1.200 empresários acompanhando, né? E todo mundo saiu pensando assim, mas olha que nicho, né, que a nossa indústria, né, que o nosso setor produtivo tem. Então, isso é só para citar um exemplo de como esse tipo de evento ele pode transformar a vida de um empresário e abrir novos horizontes, né? Ampliar o espectro, a visão, e aqueles encontros eles foram fabulosos, foi uma experiência maravilhosa. Sabe que isso tudo... A gente sempre diz que o que abre horizontes, por isso que eu incentivo os empresários a viajar, a participar de feiras, de congressos. Hoje a informação é mais rápida, com o advento da comunicação e da internet, tudo ficou muito próximo. Mas vamos há 20 anos atrás, custava a chegar a informação aqui. Então, quem ia para o velho mundo, para o velho continente, quem conseguia a possibilidade, então, de viajar para a Europa, ou então até para a Ásia, ou até para o Japão, trazia uma bagagem de conhecimento muito grande para cá. Então, o que acontecia? A gente dizia assim, olha, isso está funcionando bem lá, daqui 5 anos vai estar aqui. Ou então, uma tecnologia, olha, essa tecnologia para eles lá é ultrapassada, para nós é moderna. Então, valia para todo segmento. Segmento automotivo, as peças de automóvel que já estavam fora de linha, vinham para cá e saíam carros novos aqui que já estavam ultrapassados lá 10 anos. Dou esse exemplo para dizer que hoje a informação é instantânea.
Vou contar uma história muito parecida de um outro congresso. Então, esse que nós estamos falando, tá, provavelmente uns 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Um congresso também, congresso internacional do programa Gaúcho de Qualidade, um palestrante norte-americano. E ele disse, em 5 anos, para vocês aqui, vai estourar o segmento PET. Não tem nada disso aqui, mas em 5 anos vai estar em alta. Não deu outra. Hoje dá para dizer que esse segmento está abastecido. Então, quem há 5 anos atrás entrou nisso, hoje está consolidado na área. Claro que a partir de agora é tudo muito instantâneo. Então, uma novidade. Por que, não sei se a gente pode entrar nesse detalhe, por que o pessoal fala assim em moda, né? A gente verificava assim que as tendências lá em Paris lançavam uma tendência de moda, de cores, de modelo, e que no outro ano já estavam aqui. Hoje não, o pessoal, os modelos estão desfilando na passarela, que instantaneamente está aqui, né? A França e a Itália lançavam muito moda. Muito, né? Forte. Mas eu quero lembrar aqui também um outro acontecimento assim muito importante para nós aqui em Venâncio Aires. O Vilmar Oliveira foi talvez o maior incentivador para que se organizasse aqui uma comitiva para ir na feira de Hannover, na Alemanha. Primeiro, os empresários de Porto Alegre fizeram isso. Depois foi o segmento da Serra, ali liderados por Caxias, né? E depois, gente de tudo que é lugar começou a ver em Hannover uma oportunidade de conhecer as transformações, especialmente na área de tecnologia. Mas, basicamente, toda a indústria básica, né, a que se chama a indústria de bens de produção. Nós chamamos da 4.0 também, que é mais a normalização de processo. É isso, mais recentemente isso, né? Então, eu acho que a primeira viagem foi adiada porque um vulcão chileno interditou, um vulcão interditou aeroportos por 15 dias. Uma coisa fantástica, né, isso? Eu acho que mais jovens devem... um vulcão, né, jogou as cinzas no ar e os aeroportos ficaram fechados. Foram dezenas de milhares de voos e a excursão de Venâncio teve que adiar para a feira de Hannover do outro ano, de 2010 para 2011. E ali os empresários que foram, né, junto com os ligados à Cassiva, o pessoal ligado à prefeitura, ao serviço público, o pessoal da imprensa, né? Eu não me lembro de todos agora aqui, mas eu sei que o Tyson, da FT Calhas, o Gulich, o Ernie Kunkel, né, o Vilmar, o Sérgio Klafke do jornal. Foi uma viagem muito interessante. E daquelas experiências que as indústrias, eu sei que o Ernie sempre disse que pegadores de geladeiras, quantas coisas trouxeram de lá para cá. E a prefeitura, ela trouxe a experiência, a gente andou um pouco pela Alemanha, da internet no interior. E a partir de 2012, 2013, começou aqui uma expansão de uma rede de fibra ótica de 200 quilômetros, né, no nosso interior, aos moldes da Alemanha. Esse processo foi interrompido de forma um pouco inexplicável, e agora a tendência é que o prefeito Jarbas retome isso, né? Porque essas experiências vencedoras, né, Vilmar, e elas têm que ser não só copiadas, né, mas até aperfeiçoadas. Então hoje, e a Feira de Hannover continua, todo mundo foi prejudicado pela pandemia, né, mas ela continua como uma das maiores feiras do mundo, né? Continua, tem uma tendência muito forte lá, principalmente no setor industrial. Naquela época que nós viajamos para aquela feira, o que estava em alta lá eram as energias limpas, né, renováveis. A gente viajava pelo aquele interior, lá só via catavento e placa solar nas fazendas, tudo autodirigível, então tudo muito autossustentável, né, aquelas áreas. Então, nós vimos naquela época também já carro elétrico, né, funcionando. Então, robôs no sistema de esgoto. Muito interessante. As visitas,
Esses eventos, além de proporcionar todo o intercâmbio industrial, possibilita visitas técnicas a empresas. Nós tínhamos um grupo de empresários que viajava através do grupo de qualidade e da Fiergs. Nós visitamos empresas fantásticas lá. Visitamos a Airbus, uma fábrica de aviões na Alemanha, trabalhando toda uma tecnologia de ponta, muito sofisticado. Visitamos a empresa da Volkswagen na Alemanha, uma empresa conceito, com todo um sistema moderno de gestão. Então a gente aproveita essas feiras para fazer visitas técnicas, então na indústria, no comércio e nos serviços, e com resultado fantástico. Todos que foram para lá tiveram um aprendizado muito interessante. Isso serviu para os negócios, para as empresas, e também uma experiência de vida muito boa, porque a pessoa volta com outra mentalidade, né? Volta primeiro com a sensação de que no Brasil tem tudo para ser feito, né? Que esse país carece de muitas coisas. Tudo que fizer aqui, quem trabalhar com afinco e achar um nicho de mercado, só tem a dar certo, porque nós somos um país continente. Os nossos vizinhos argentinos dizem, imagina se nós tivéssemos uma empresa num país que tem 200 milhões de pessoas, com o Estado da Federação muito separado, assim, tudo autossuficiente. A Argentina tem uma peculiaridade, né? Quase 50% da população está na grande Buenos Aires, praticamente na capital e da região metropolitana. E 3 ou 4 estados, né, como se fosse as províncias dele, como fosse estado para cá, 4 ou 5. Eles dizem, vocês têm estados fantásticos, que é quase um país. Imagina São Paulo, tudo que tem lá em São Paulo. Tem um mercado muito forte em Minas, tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, tem toda aquela região do Nordeste. Então isso é um mercado pro mundo. Os chineses, os americanos, os japoneses, todos estão de olho nisso aqui. Então, nós somos a bola da vez. Então, os investimentos nos últimos anos foi direcionado muito para o país, e nós temos aquilo que eles gostariam de ter lá, né? Nós temos terras boas, nós temos clima, nós temos tudo para dar certo aqui. Sim. E vamos explorar isso. Nós temos as riquezas, né? São várias riquezas. O celeiro do mundo. Aqui, o celeiro do mundo, riquezas minerais. Mas, para quem não conhece bem o Vilmar, atrás desse homem sério e às vezes sisudos, né, tem um cara muito bem-humorado. Ele é um piadista, ele é um cara, ele é um baita companheiro em diversas situações, mas em viagem ele é muito engraçado. Eu vou aqui ler o nome de algumas pessoas que estão nos acompanhando, e depois eu vou pedir para ele contar uma história de uma viagem que a gente fez junto, né, que ela é muito interessante. Nós fizemos também uma viagem para Israel, né? E aqui quem está nos acompanhando também é a professora Marisa da Mota Christoph, que representando o CORED, ela foi junto, né, nessa comitiva para Israel. Muito interessante também, muito boa viagem, muito aprendizado, né? E aqui, ó, Afonso Estevão de Rezende Júnior de Rio Pardo, Valdir Padilha, Renato Grins na linha Estrela, o Jonathan Cândido, a Mariette Reiter, Lourdes Rosa, Clarice Possel, Noemi Norma Mor Ferrari, a dona professora Marisa que eu citei, o Luciano Teixeira, a Alessandra Ludwig e o Reni Ribeiro. Então, fica aqui né, esse abraço, né, o nosso carinho para quem está nos acompanhando e o nosso agradecimento, né, por essa deferência. Mas da viagem que eu me refiro foi a seguinte: quando eu era prefeito, eu tinha o hábito de acompanhar as empresas venezuelenses em feiras fora do Rio Grande do Sul, especialmente a FISPAL, porque a FISPAL era uma grande feira do setor metal mecânico e que ela ali envolvia 4 grandes empresas nossas na época, né? A Venax, a Metalúrgica Venâncio, a Refrimate e a Clima, que botavam grandes estandes, lindos estandes. E como prefeito eu ia, né, não apenas, né, fazer integrar a equipe, mas prestigiar as nossas empresas e aqueles que estavam lá, né? E também na Couro-Moda. E viajamos, o Vilmar era secretário, né?
da administração aqui, e nós fomos numa feira na Coromod. E o governador de São Paulo era o Geraldo Alckmin, o governador do Rio Grande do Sul era o Tarso Genro. E nós nos hospedamos no hotel onde aconteceria a feira, né? E chegamos um dia antes, né? O pessoal do interior chega um dia antes, né, Vilmar? Para não se atrasar, né? Mas quando eu estou me preparando para tomar o café, 7h pouco, ele me telefona e diz assim, vem urgente para cá, porque eu já tomei conta do negócio aqui. E tu vai entrar aqui na sala VIP com os governadores. Mas não pode, né? E aí ele me contou o que aconteceu. Ele estava na frente do hotel quando chegaram as autoridades. O governador, né, do estado de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul. Porque são os dois estados mais importantes para o setor de calçado e o setor de confecções. E aí o Vilmar viu que eles titubearam e o Vilmar disse assim, é por aqui. E conduziu eles e ciceroneou eles, a própria comitiva de São Paulo. E aí, quando ele me ligou, nós compartilhamos ali daquela intimidade, né, não só dos governadores, como dos secretários, né. Posso te dizer tranquilamente que o PAC dos frigoríficos teve um iniciozinho lá na Coromod de São Paulo, quando eu tenho a foto até hoje, quando eu fiquei um tempo, num particular, com o governador Tarso Genro, enquanto o senhor conversava com o governador Geraldo Alckmin. Conta os detalhes dessa história. Conta como é que foi isso. Não lembro o nome direito, vou começar a história, tu me ajuda, que lembra bem disso. É como tu descreveu, eu desci até para verificar onde o horário da feira, esses detalhes todos, e desço na recepção, e o pessoal da imprensa estava se deslocando para a sala VIP, lá onde ia ser recebidas as autoridades, para dar uma entrevista coletiva para a imprensa, e aí dirigi, porque eu pedi para acompanhar, para saber onde é que era, até para a gente saber como estava se situando dentro do hotel, né? E daí chego lá e encontro... Para entender, o hotel junto a um grande centro de convenções. Isso. Um gigantesco, né? Hotel na ponta aqui e a entrada né, ao lado, junto, acho que pelo saguão do hotel, né? Pelo saguão do hotel, a entrada era pelo saguão. E aí desci, fui até o local, e daí já estava lá algumas pessoas, me lembro bem da Ana Amélia Lemos, que estava lá, aguardamos, conversamos um pouco, eu expliquei para ela que nós estava lá, disse que estava com o prefeito, e nós estava acompanhando uma missão da região do Vale dos Sinos, a convite deles, em função da relação do município de Venâncio, como muitas atuavam muito nesse segmento, né? E conversei um pouco com a Ana Amélia Lemos, daí voltei para a recepção do hotel, e quando eu estava chegando na recepção, estava chegando toda a comitiva do governador adiantado, estavam meia hora adiantado, e claro... Perdido? Estavam meia hora adiantado, o pessoal do cerimonial ainda não estava ali, e aí conversei com o pessoal do chefe de gabinete que estava lá, eu disse, não, eu conheço os caminhos aqui, levo vocês até lá. Aí levei o governador lá, e me apresentei, disse que era de Venâncio, a cidade, contei toda um pouco a história para ele no caminho, levei eles até o local. E aí, claro, porque daí chegaram as autoridades, todo o ambiente estava formado. Retornei, quando eu retornei, já estava entrando o governador do estado, então. E aí, então Tarso Genro, me apresentei, contei a história, disse que estava com o prefeito, ele, como te conhecia, já ficamos muito familiar ali. Também levei ele para a sala VIP, com mais algumas autoridades do estado. Nessa altura, o campeonato já estava muito familiar com o pessoal da segurança, quando eu vinha chegando, já as portas já se abriam, porque estava com o governador, eles imaginavam que era um assessor do governador, então, né? E aí foi fácil, daí a hora que eu te telefonei, porque estava fácil entrar, porque eles acharam que chegou o senador agora, né? É. E aí foi fácil. Não, nos trataram muito bem, todos cordiais, né? Todo um gentleman. Tu vê que recebemos tratamento VIP lá entre aqueles... pessoas tão importantes no evento Coromodas, né? Nós estávamos lá com o governador do principal. O auge da Coromodas. O auge da Coromodas, São Paulo, muito forte nessa região, e o Rio Grande do Sul, né? Que sempre despontou nessa Sim. área, muito forte do calçado, com um segmento bem importante, né? É bom, muito importante. E o Geraldo Alckmin, eu tenho uma passagem também interessante.
eu era candidato a prefeito aqui em Venâncio, e eu estava montando, né, o nosso programa de governo e fazendo ali um trabalho para que posteriormente fosse atuar na defesa do setor tabacaleiro, né, tanto da produção de tabacos como, né, no processamento, na industrialização. E o ministro da Saúde, o ex-ministro da Saúde, José Serra, ele tinha se elegido, ele era o governador de São Paulo, né? E eu pedi eu era vice-prefeito aqui, eu pedi uma audiência com o José Serra. E aquilo, ninguém levava muita fé e tal. Aí quando eu chego, né, eu vou sozinho para São Paulo, me hospedo num hotel bem modesto, lá perto do centro administrativo. Não era acesso? Isso não era no Palácio Morumbi, era no centro administrativo onde marcaram. Quando eu chego lá, ele disse: o senhor não vai poder ser recebido pelo governador, o senhor aceita ser recebido por um secretário? Olha, eu vim de Venâncio até aqui, agora eu vou ser recebido por qualquer pessoa, né? O secretário é o Geraldo Alckmin, né? E logo eu dei uma pesquisada o que aconteceu. Os dois tinham feito as pazes, porque o José Serra queria, acho que, concorrer a presidência, e eles tinham rompido, daí eles estavam juntos e o secretário era o Alckmin. E quando o gabinete dele, um gabinete gigantesco, quando eu chego, estava o André Matarazzo, que era o chefe de gabinete dele, depois ele foi um expoente até do PSDB de São Paulo, e estava aberto Correio do Povo, 0 Hora, Folha do Mate e Gazeta do Sul, com reportagens sobre a minha pessoa e sobre o tabaco, para saber quem eu era, né? E aí a gente teve uma conversa bem franca, né? Que entendia as posições do José Serra, que era um potencial candidato, que tinha sido ministro da Saúde, mas ele também tinha que entender o que acontecia no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina e do Paraná, né? E essa atuação depois me levou à Câmara Setorial do Tabaco e no fim eu presidi a Câmara Setorial do Tabaco. E eu fui numa dessas conferências internacionais da Convenção Quadro. Eu fui o único prefeito do mundo a estar lá, na Coreia, né? Nós fomos entrevistados pela Reuters, e no Congresso da Organização Internacional do Trabalho, né, voltada ao setor tabacaleiro, ali a gente fez uma manifestação traduzida pelo seu Romeu Schneider e pelo seu Benício Werner, né? E foi ali um momento importante, mas, né, essa largada, o primeiro passo que eu dei para atuar nessa área foi justamente com o Geraldo Alckmin. E depois teve essa viagem para Israel, né, que foi uma viagem importante, e eu tive a oportunidade de ter longos diálogos com o Vilmar nesse período, e aí eu conheci um outro lado do Vilmar, que é o lado do conhecimento filosófico, né, do ser humano. E claro, a minha admiração aumentou muito, e a nossa amizade, né, mesmo em caminhos paralelos, né, não trabalhando junto, ela continuou nesse período. Mas eu quero, Vilmar, entrar, se tu me permites, entrar numa outra área aqui. Então, tu é um empresário que tem a sua trajetória aqui construída em Venâncio, né, preside a Cassiva, e agora, né, como todo aquele empresário, aquela pessoa que agradece aquilo tudo que lhe foi concedido, agradece ao sucesso, né, agradece aquilo que uma terra lhe deu, tu está retribuindo, aceitando o convite do prefeito Jarbas para ser o novo presidente da FENACHIM. O que te passou pela cabeça, o que tu pensou, né? Porque tu acompanha a FENACHIM, eu acho que desde o início. A primeira FENACHIM, com o prefeito Almeida, né, tu já estava bem entrosado aqui na cidade. E assim como eu, tu deve ter ido em todos os shows. Com certeza, shows. Todos os shows. Todos os shows. E eu vi na tua primeira entrevista, em relação a isso, que tu
tem interesse, até porque tu trabalhou aquelas feiras da Expo Metal, que a Fenachim ela ganha importância de novo como feira comercial, como feira industrial, além de ser uma festa de confraternização, também uma festa de negócio para o município. É verdade, eu acho que isso tem tudo a ver com a vocação do município. Como eu sempre gostei de viajar muito, procurar muitas novidades, eu sempre tinha por critério visitar as feiras sempre em missão oficial. Todas as missões que nós fizemos, sempre em missão oficial. Essa que nós comentamos agora, que tinha um número significativo de Venâncio Aires, era uma missão brasileira para a feira, 105 pessoas do Brasil inteiro, no estado do Rio Grande do Sul, 50. Isso é para Hanover. Hanover. Então, 50% de todos o volume de empresários que estavam indo para Hanover, 50% do Rio Grande do Sul. Então, o universo do Brasil, então, por exemplo, Santa Catarina 3 ou 4, Paraná 4 ou 5, São Paulo 10, Minas 4 ou 5, então fechava 105 a missão oficial. Do Rio Grande do Sul tinha 50. E nós, de Venâncio, parece que 12. Então foi a maior missão disparada de todo o país em número de pessoas numa cidade do porte da nossa. O que propicia isso? Além de todos os contatos da feira, por ter representante do governo do estado, o presidente da Assembleia, na época, nos acompanhou. Presidente de uma federação muito forte, que é a Fiergs. Então, os contatos ficam estreitos de visitar a embaixada, de visitar consulado. Então, isso tudo traz uma bagagem de conhecimento que a gente acumula isso para a região, para nossas atividades em si. Então, isso é muito enriquecedor. Nós visitamos, o presidente da Assembleia era o Socella. Socella, isso. Eu, Gilmar Socella e o Sérgio Clark, que visitamos a Embaixada Brasileira em Berlim. Isso. Olha, tu sabe que a partir dali foi um contato muito estreito. Né? A época, então, o embaixador do Brasil na Alemanha era um embaixador de carreira, de Santa Catarina, nos contou que conhecia muito o estado aqui. Então, a partir dali, conversamos, porque os contatos ficaram muito estreitos. Então, eu particularmente conversei muito com ele contando a história do nosso município, dizendo assim, olha, nós temos o nosso município, quase 30 mil pessoas no interior, com colonização germânica. Nós, na nossa região, ainda temos o dialeto. Então, ele ficou muito impressionado, não imaginava que tinha esse volume muito grande. Contei da sociedade de leituras, canto e jovialidade, de Lia Andréas, contei toda a história das danças típicas, dos grupos de dança, de toda essa história que tinha, ele ficou muito impressionado. E a partir dali, conversamos da possibilidade de nós mandarmos jovens daqui para fazer intercâmbio lá. E aí depois, pela interferência dele, esteve conosco aqui em Venâncio Aires, o pessoal da Embaixada de Porto Alegre, trabalhando aqui, o consulado, visitando o interior, estreita laços. Nós, em função nós perdemos a sequência da conversa, mas o próximo passo que nós estávamos conversando era fazer Venâncio Aires com uma cidade amiga na Alemanha que tivesse um porto, um parâmetro, para trocar não só a parte cultural, mas também econômica, tratar de negócios, nós mandar nosso pessoal para lá, eles nos visitar para cá, fazer intercâmbio de comércio, compra, venda. Então esse tempo ainda faltou, mas acho que isso, quem sabe com o tempo ainda volta. Nós visitamos lá na Alemanha, visitamos uma cidade de 3 mil pessoas e visitamos uma de 800, né? Isso. Que tinha uma igreja cuja torre tinha sofrido uma fratura, tinha derrubado parte da torre na Segunda Guerra Mundial, né? A torre não tinha muito tempo, ela tinha 900 anos. É verdade, quando se viaja a gente sempre vê isso, né? Nós aqui falamos em quarta geração, quinta geração, nós visitamos lá uma fábrica de móveis no interior, lá também, uma cidade próxima. Nessa cidadezinha da torre. E aí a família que nos recepcionou, uma empresa que fornecia na época móveis para hospitais, para a parte da saúde. Tudo interessante, que era tudo branco, né?
E nós entramos, no hall de entrada tinha uma porta trabalhada, assim, estilo mais antigo. E aí eu perguntei, essa porta. Isso aqui conta a história da nossa família. Nós somos a 26ª geração. Então, nós estamos nesse meio há mais ou menos uns 400 anos, né? Então, a gente diz assim, olha, nós dizemos assim, aquela empresa que aqui em Venâncio, aqui no estado, olha, ela é muito antiga, ela tem 80 anos. E o cara que está com 400 anos, tinha foto do patriarca da família na porta, há 400 anos, né? Não sei se a foto, um desenho estilizado, imagine que fosse pintado, né? Alguém pintou isso, porque naquela época não tinha como fazer uma foto, né? Mas, então, isso tudo é impressionante como a velocidade vem. Eu sempre tenho dito, isso traduzindo aqui para o Brasil, se você quer fazer um planejamento de uma cidade, pensa a sua cidade. Quantos a sua cidade tem? 70 mil habitantes. Estude detalhadamente uma cidade que tem 50 mil habitantes para verificar o que ela faz de melhor do que você faz. Estude uma cidade com 100 ou 150 mil habitantes para saber quais os problemas que você vai ter quando tiver esse número, ou então daqui 25 anos, para te prever as coisas que vão acontecer. Então, eu gosto dessa parte técnica, eu gosto de estudar referências, de verificar, porque tudo é possível prever com um certo grau de interessante o que vai acontecer. Então, no nosso caso, vamos para Venâncio. Nós conversando, né, como aqui, nós sempre, há 15 anos, 20 anos atrás, nós dizíamos, tem que ter um anel viário aqui no município. Não pode ser uma entrada de acesso pelo Leopoldina. Nós tem que ter um anel viário lá pela Bela Vista, saindo para Santa Cruz. Nós temos que ter um anel viário no bairro Coronel Brito, ligando com a RS, lá na Unisc, com a Agroindústria. Então, era sabido que teria que ter isso. Só que a gente vai deixando, vai levando. Por quê? Porque naquela época, todas as cidades com potencial de 100, 150 mil habitantes estavam desviando o trânsito pesado fora da cidade. Então, por isso os anéis viários. São Paulo fez isso há 30 anos, fez aquelas autopistas, que Paraná tirou todo o trânsito pesado da região metropolitana. Então, isso é certo que vai acontecer. Então, é só estudar. É questão de tempo. É só questão de tempo, vai chegar aqui. Então, a gente tem que verificar isso, ir estudando e pensando a longo prazo. Deixa eu falar uma coisa aqui para quem está nos acompanhando. Quando eu me elegi prefeito, eu tinha a ideia assim, de fazer um governo com os melhores que estavam disponíveis ou que estavam dispostos a colaborarem. E eu quebrei um paradigma porque na primeira equipe montada tinham pessoas filiadas a partidos que eram adversários, né, no momento. Aí o pessoal disse, olha, tem que desfiliar, tem que trocar de partido. Não. Você está sendo escolhido aqui não é por uma questão política, está sendo escolhido por uma questão técnica. É um engenheiro dessa secretaria e não interessa o teu partido, tu vai ocupar um cargo aqui. E também nós convidamos pessoas ligadas à comunidade, ligadas à sociedade, ligadas ao setor produtivo. E o Vilmar, ele foi secretário da Fazenda, foi secretário da Indústria e Comércio do município e depois foi secretário da Fazenda, sem nunca ter uma implicação político-partidária, e sim pelo envolvimento dele com a comunidade, pelo conhecimento dele e com a vontade dele colaborar. A minha pergunta, Vilmar, apesar de tu ser uma pessoa assim, genuinamente da iniciativa privada, é uma pessoa que lida como no mundo capitalista, de competição, né, essa questão de aprimoramento, essa questão que envolve produtividade, envolve lucratividade. Como é que foi a tua experiência na prefeitura, no setor público? Muito, muito interessante. Foi um aprendizado fantástico, porque eu fui para a gestão pública a seu convite, na época, com o intuito de implantar um programa de gestão aos moldes da iniciativa privada no setor público. Então, optamos pelo programa Gaúcho de Qualidade, na época, que era o que era mais fácil, mais simplificado.
Implantamos isso, eu acho, com relativo sucesso. A prefeitura andou bem, fizemos algumas alterações. Não é muito fácil fazer uma transição do público-privada, né? Porque as relações são diferentes. Então, se me perguntarem qual a maior dificuldade que eu passei na área pública, eu tenho que dizer que o tempo da decisão me angustiava muito. Porque na nossa atividade empresarial, nós planejamos, nós executamos, nós controlamos e fizemos isso muito rápido. E no serviço público, se tu pensa em fazer alguma coisa em um mês, demora 3 meses. Se tu projeta para 3 meses, isso demora 8 meses. Se tu pensa em fazer em 90 dias, é 1 ano. Então, tu perde um pouco a sequência, porque é o tempo da decisão. É o tempo da decisão que anda numa velocidade diferente. Mas a parte boa, por exemplo, os controles da área pública são muito bons. Eu sempre dizia... Evoluíram muito também. Evoluíram muito, e até para a época. Então, eu sempre digo que a lei de exercícios orçamentários e o plano plurianual tem conotação de um programa muito forte que nós chamamos de planejamento estratégico. Tem muito no setor público de planejamento, porque ali tem as ações que vão ser executadas, quem vai fazer aquilo, quanto vai custar, e ainda uns indicadores de desempenho. Tudo isso tem na LDO e na LOA. Então, o controle do serviço da área pública é bom isso. Somando-se a lei de responsabilidade fiscal do governo federal, né, e a instituição dos controles internos dentro da prefeitura, né, com o tribunal integrado com o Tribunal de Contas, realmente houve um avanço muito grande. E eu me lembro, eu não sei se tu te lembra, Vilmar, nós convidamos os melhores técnicos e auditores do Tribunal de Contas para vir fazer uma palestra para os nossos CCs. Juntamos todas as pessoas que tinham cargo em confiança, né, uns da área política, outros da área técnica, né, e chamamos esse pessoal do Tribunal de Contas para eles nos ensinar como fazer pelo certo. Né? E deu um bom resultado, né? Aquilo ali funcionou bem, e a partir dali se criou uma cultura ali, que eu acho que ela começava a partir do prefeito e junto com os secretários, porque o exemplo tem que vir de cima, né? Não adianta tu cobrar das pessoas que elas tenham, né, uma forma de proceder e de executar, se a gente não faz dessa forma, né? Sem dúvida, sabe que eu vi no serviço público muitas pessoas qualificadas. Pelo fato de entrar no serviço público via concurso, e sempre entre os melhores, primeiro, segundo colocado, esses profissionais que entram no concurso público na prefeitura, praticamente gabaritam a prova. Então, são profissionais altamente qualificados. Eu vi no serviço público muita gente comprometida, muita gente com muito conhecimento, isso vale para hoje. A área pública, em função até da remuneração, que é uma remuneração interessante para os concursados, sempre tem profissional de alta qualidade. E isso dá um direcionamento diferenciado. Então, quem não passa pelo serviço público não tem essa cultura. Diz assim, olha, a prefeitura lá tem muito político. Não, tem muito técnico. Tem muita gente boa, muita gente comprometida e querendo fazer o certo. Percentual muito maior, né? É claro que se tu tem 5% de funcionários que eles não têm aquela imagem perante o público, ele é um valor, ele pode realmente comprometer até a imagem da prefeitura, mas em termos, em números absolutos, mas em números relativos é pequeno, a grande parte, mais de 90%, e o funcionário público, ele tem, sempre há assim, algumas correntes políticas que tentam desmerecer, né, o funcionalismo público, seja municipal, estadual e federal, porque tem 2 aspectos a analisar. Sempre se fala que a estabilidade, né, dá uma certa acomodação ao funcionário público. Não necessariamente, nós temos que olhar por um outro lado. Muitas vezes a mudança de chefia, a rotatividade que causa angústia. Né? Então, é uma pessoa dedicada, tu gosta do teu trabalho, tu veste a camiseta de uma prefeitura, do estado, né? E simplesmente às vezes troca um governo, troca a filosofia, né? Troca o estilo, né? Troca a ideologia, e tu tem que mudar, né? E aí sim, isso pode levar às vezes, não digo uma acomodação, mas muitas vezes levar a um desânimo, né, de um funcionário público.
Então, a valorização do funcionário, né, a qualificação permanente dele, né, e a importância que tem que ser dada a ele é talvez a melhor forma, junto com a remuneração, também de incentivar ele a produzir, a ter produtividade e servir bem ao público, servir bem ao município. Mas, Vilmar, antes das considerações finais tuas, mais alguma coisinha da FENACHIM? Ou é uma expectativa, tu está montando o time, tu não quer abrir muito jogo? Não é de não querer abrir o jogo. É muito recente para mim. Esse convite surgiu há praticamente uma semana. Aceitei o convite em função da representatividade da CACIVA. Muitos dos ex-presidentes da CACIVA já serviram a festa. Eu achei que era a minha vez agora, né, de retribuir um pouco de tudo que essa cidade me deu em termos de profissionais e pessoais, em termos da amizade que tenho aqui. Achei que era a minha vez de dar a minha contribuição. Estou trabalhando, montando não só um grupo de trabalho, mas como eu sempre brinco, estou desenhando um planejamento para essa festa como se fosse uma transição para futuramente transformar isso para iniciativa privada. Nós estamos trabalhando nisso, com um grupo de pessoas que querem pensar a festa. A realidade atual é bem diferente da realidade dos últimos anos. Nós temos muita responsabilidade enquanto festa, né, e principalmente o município de modo geral, por ostentar esse título de capital nacional do chimarrão. Temos todo esse símbolo muito forte, que é a cultura do chimarrão, que precisa ser respeitado. E não só isso, nós temos toda a parte cultural da área, não só da colonização germânica, como da colonização açoriana e tantos outros que deixaram um legado muito importante. Então, além da parte cultural do município que tem que ser mostrada, eu acho que a parte comercial, a parte industrial, tem que ser um evento de negócio. As empresas que estiverem participando têm que ver a possibilidade de algum ganho real, ou de expor os seus produtos, de posicionamento da sua marca, criar uma expectativa nisso. Então a nossa vontade é essa, fazer um grande evento, a comunidade espera, a comunidade está aguardando com ansiedade. Estamos nesses últimos anos praticamente semi-confinado, todo mundo gostaria de assistir um show, todo mundo gostaria de ver uma exposição, e é isso que nós vamos mostrar, uma festa bonita para a comunidade do município se orgulhar disso, e para a comunidade regional também, que tem um grande apreço por essa festa. Tá certo. Bom, obrigado, Vilmar, por ter vindo aqui, né, bater esse papo, abrir um pouco o coração, né? Não sei se tu quer ainda deixar alguma mensagem. Só agradecer e dizer que é muito prazeroso para mim relembrar esses momentos. Gosto desse bate-papo, foi uma conversa praticamente informal, a gente é amigo, se conhece há bastante tempo, compartilha de muitas ideias junto, guardando as proporções que são necessárias, defendemos as mesmas causas, né? Muito obrigado pelo convite de estar aqui, e a todos que nos assistiram, um abraço a todos. E eu também agradeço, né, a vocês que estão nos acompanhando, são dezenas de pessoas que estão nos acompanhando, e centenas que vão nos acompanhar num segundo momento, né, aqui nos estúdios da Sultel, sob a supervisão do Pablo Felten, né, e convidar para que terça-feira que vem vocês estejam presentes em mais um Conexão Ayrton Artes. Boa noite.